Amém? Muitas saudades. E eu tenho certeza que isso vai passar logo e estaremos todos juntos. Abra a sua Bíblia comigo, querido. Em Lucas 7. Aleluia, glória a Deus. Lucas 7, versículo 11. Pode se colocar em pé, fique à vontade. E vamos adorar. Amém? Glória a Deus. Você que está aí em casa, neste momento, se você tiver com a sua Bíblia, abre, leia. É importante você ter este momento de comunhão conosco aqui. Recebe aí, porque o Espírito Santo de Deus que está aqui, habita em mim, habita em você também. Amém? A Bíblia diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois, aproximou-se e tocou o esquife ou o caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. Pode se assentar, querido. Por que Deus está falando conosco? Puxa, a viúva de Naim. Tem tanta coisa acontecendo neste momento, por que vai falar em morte? O que é que está acontecendo? Vocês já vão saber. Queridos, estava eu um final de semana, fui até o interior em Minas Gerais, há alguns anos atrás. E o João era pequeno, Carol. E nós fomos na cidade, então, onde minha mãe nasceu, Itaiandu. E nós entramos numa sorveteria. E a moça da sorveteria, era um senhor. E o senhor da sorveteria, ele estava meio que apressado para dar logo o sorvete. Você já sabe que criança fica: não, eu quero esse. Ah, não, eu quero aquele. Ah, não, eu quero aquele. Eu acho que o homem queria morrer, mandar todo mundo embora para sair da loja. E aí, como eles não estavam escolhendo, estavam em dúvida, um certo momento ele disse assim: vocês me desculpem, mas eu vou fechar. Isso era o quê? 3:30 da tarde? E fechou a porta. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu perguntei: mas por que o senhor está fechando agora? O que houve? Aí ele disse: é porque está tendo um cortejo fúnebre na cidade. Aí logo que ele falou isso, o padre, naquele rádio que tem, né, na igreja, o padre então falou: fulano morreu e agora está tendo enterro. Eu moro na cidade grande. Nunca havia visto algo assim. Não foi só o comércio dele, foi todo o comércio. Foi fechando as portas. E aí, ao fechar, significava respeito. Você está respeitando aquela família. Você está dizendo àquela família: olha, estou junto com você na sua dor. Estou junto com você. Mas eles não podiam fazer nada. E eu estava ali dentro, fiquei ali dentro, esperando também o cortejo. Depois que passou o cortejo, abriu-se as portas. E eu ainda olhava e falava: nossa, que coisa esquisita. Mas amém. Por que eu estou contando isso para vocês?
porque nós vamos hoje falar sobre esta viúva, que quando nós já falamos viúva, a gente sabe que aconteceu algo, o esposo dela havia morrido, então essa mulher já estava entristecida, não fala quando, mas o esposo dela morreu, e o único filho desta mulher acabara de morrer. O que é que essa mulher vai fazer? Uma vez que nos tempos de Jesus, as viúvas não trabalhavam, elas recebiam as coisas, elas eram cuidadas e não eram todas as pessoas que tinham esses cuidados. Isso fazia parte da cultura judaica. Então aquela mulher perdeu o chão, aquela mulher perdeu a noção, aquela mulher perdeu tudo naquele momento. Não tenho marido e agora o meu único filho morreu. Então você imagina como aquela mulher estava. Qual o sentimento? Eu não sei você, como que Deus me deu essa palavra para trazer para vocês. Estou em casa, estou assistindo apenas um jornal. Escolhi um jornal para assistir, assisto o que está acontecendo no mundo. Mas tive algumas notícias ruins, que nós perdemos amigos por algumas doenças, não necessariamente por essa que está assolando o mundo hoje, mas veio uma notícia, fulana faleceu porque teve infarte, o outro faleceu porque teve infarte, e aí uma coisa atrás da outra, e pessoas, irmãos que nós amamos, isso foi nos abatendo, e eu estava muito triste, e aí eu fiquei sabendo também que o pastor Rogério da Canaã, presidente, vocês conhecem, ele também foi cometido com essa doença e estava internado. E logo depois, então, eu fiquei sabendo que o dia que ele voltar para casa, foi o dia que a mãe dele faleceu desta doença. A irmã Jandira, uma bênção, senhora abençoada. E aí o que acontece? Eu estava muito triste. Me abati de uma maneira que eu estava assim, sabe, sem sorriso, sem força, irmão. E aí, é importante estar aqui com os irmãos para adorar todos juntos. Mas na nossa casa, é importante sim, lermos a palavra, ouvirmos os louvores, porque isso vai dando força para nós. Então, quando eu estava lendo a palavra, Deus falou fortemente comigo nesta parte. Porque ele diz algo no texto que vai chamar a minha e a tua atenção, mas eu não vou falar já porque eu quero te dizer algo antes. Lá em Lucas 4, quando Jesus chega do deserto, que o Espírito Santo então levou até o deserto, ele ficou os 40 dias no deserto, ele sai de lá e ele vem então para a cidade de Cafarnaum. E ele vai então para a sua cidade, Nazaré. Não a cidade que ele nasceu, porque ele nasceu em Belém. Mas ele vem para a cidade de Nazaré, aonde era dos seus pais e aonde ele morava. Então ele chega ali na sinagoga, aonde ele já crescera naquele lugar. Ele chega então cheio do Espírito Santo. E então naquele momento ele vai, pega ali o pergaminho e ele diz assim, quando eles estavam adorando ao Senhor ali na sinagoga, e aí ele diz o seguinte, abre no livro de Isaías e fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vixe, irmão, a casa caiu. Deixou todos aqueles judeus que estavam
na sinagoga, eles ficaram enlouquecidos, enfurecidos, bravos, porque Jesus, ao ler e falar isso, ele está falando: ei, eu sou o Messias, eu sou aquele que veio, aleluia. E aí, quando ele fala isso, eles falam assim: ué, mas espera aí, esse daí não é aquele que é filho de Maria e de José e Maria? Não, eu conheço os seus irmãos. Imagina, ele não é quem diz ser. Aí começa. Eles ficam tão aborrecidos e bravos que eles começam a levar Jesus para o pico da colina. E eles então queriam lançar Jesus lá de cima, porque para eles era uma blasfêmia. E aí então, quando ele chega lá, ele sai, ninguém o vê saindo, mas ele sai no meio da multidão, e aí sim ele vai a caminho de Naim. Porque diz, após algum tempo, várias coisas na verdade vêm acontecendo, mas o principal que vocês precisam ver é isso. Ele começa então a circular por aquelas regiões, e a cada momento, do capítulo 4 até o 7, várias coisas vão acontecendo. Jesus, o povo leva até Jesus, a multidão leva até Jesus todos os enfermos da cidade, e eles eram curados. Todos eram curados. Então Jesus estava famoso, virou uma celebridade. Por quê? Porque ele estava curando. Mas quem é este homem? Ele é homem. Quem é ele para fazer tudo isso? Então, neste momento, ele vai e tem um encontro também com o servo do centurião, que é o texto antes da onde nós vamos falar sobre a viúva de Naim. E ele diz assim: vão até eles pessoas mandadas por esse centurião judeus e fala: olha, por favor, o servo desse centurião, ele está doente. E o senhor pode ajudar? Porque olha, ele fez a sinagoga, ele ajudou. O senhor pode ajudar? Ele falou: tá bom, então vamos até lá. E então, ao aproximar-se da casa do centurião, o centurião manda outras pessoas dizerem a Jesus assim: Jesus, não precisa se aproximar da minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. O centurião não era judeu. Então aquele homem pegou e disse assim: não me leve a mal, mas eu não quero que o Senhor vá, porque eu entendo que o Senhor, uma palavra que o Senhor mandar, já é o suficiente. Ah, irmão, o coração de Jesus se alegrou muito. O coração de Jesus se alegrou e falou: nem na minha própria casa eu vi tamanha fé. E é o que acontece muitas vezes comigo e com você. Nessa pandemia, nisso que está acontecendo, nós falamos aos nossos parentes, nós falamos aos nossos amigos, mas a maioria não dá ouvido. A maioria não quer saber. Então, a maioria das vezes nós falamos a outras pessoas, desconhecidas muitas vezes, e essas pessoas dão ouvido a nós. E esse centurião então olha e manda dizer Jesus que não precisa ir até a cidade, ou melhor, até a casa dele curar, era só mandar. E Jesus então, assim que aqueles servos vieram e falaram, ao voltar para casa, eles viram que o servo estava novinho em folha. Amém? Glória a Deus. E então, depois de acontecer isso, a cidade de Naim, que quer dizer prazer, a cidade, o nome significa prazer. A cidade de Naim ficava aproximadamente 16 quilômetros de Cafarnaum. Então, talvez um dia de distância. E nesse dia de distância foi muita gente acompanhando Jesus, os discípulos e a multidão, que era muito numerosa, o texto diz. Então, esta multidão está acompanhando Jesus, está alegre. Puxa, nós estamos aqui, este homem, olha, ele tem poder, só dele falar, os demônios, só dele falar, os demônios já saem. Olha, este homem, só dele comentar, só dele mandar, já há vitória da situação. Tudo isso foi acontecendo e aquela multidão
Quando chegou em Naim, porque até então não tinha morto. Quem é o homem que tem o poder sobre a morte? Ninguém. Então aqui, Jesus vai se deparar. Imagine, irmãos, na porta da cidade, porque naquele tempo se velava o corpo em casa, mas na hora de enterrar se enterrava fora de casa, por causa da parte sanitária, essa coisa toda. Então, era enterrado fora da cidade. Não era caixão como os nossos, fechadinhos. Eram 2 paus, como uma madeira, um lenço no meio. E 4 pessoas carregando este morto com um lenço aqui tampando e com a roupa. E aí, esses homens estão indo, talvez a mulher estivesse, a mãe dele estivesse na frente ali, porque logo que Jesus apareceu na cidade, conseguiu vê-la. Se sou eu e você, nós vamos fazer o quê? O que eu fiz quando eu estava em Minas. Eu ia parar no meu lugar e deixar com que aquele cortejo passasse. E ia ficar em silêncio em respeito à mulher, em respeito a todos. Eu iria ficar quieta, não só eu, tenho certeza que toda a multidão ficaria parada na entrada da cidade, esperando todo o cortejo passar, para que então pudéssemos entrar. Só que aquela mulher não contava com uma coisa. Ela não contava que havia um homem, que não era só homem, era o próprio Deus ali também. Então, essa mulher, talvez até ouviu falar de Jesus alguma coisa, mas irmão, a dor daquela mulher ao perder o filho era tanta, era tamanha, que eu não quero nem saber quem é Jesus. Deixe enterrar o meu filho em paz. E todo mundo vinha então, né, ali dando sentimentos, tudo, mas Jesus, fitando os olhos nela, foi até ela, porque ele vai, escute bem, Jesus vai aonde eu e você não conseguimos ir. Jesus vai e tira, e salva, e cura, e liberta, e batiza, e ainda leva para o céu. Ele é o único que pode fazer isso. Então ele chega naquela mulher, vai até ela, eu acredito, agora estou eu colocando, diz no ouvido, não chores. Ah, irmão, eu fiquei pensando nessa situação, se sou eu. Eu ia falar assim, pelo amor de Deus, me deixa chorar em paz. Por favor, me deixa. Quero enterrar meu filho. Se tiver alguém mais assim, como que diz, um cristão mais fervente, com o nervo, com sanguíneo, como eu era, tô melhorando, talvez pudesse dizer para ele assim, homem, sai da minha frente, você está me atrapalhando. Eu não quero saber, me deixa chorar em paz. Mas aquela mulher, ela ficou em silêncio por um momento. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala, alguma coisa acontece. Quando Jesus falou, certamente aquela mulher olhou para ele. E eu tenho certeza, irmão, que o olhar dele também, sem precisar falar nada, o olhar de Jesus já mexe no interior da minha vida e na sua vida. Então, quando ele olha para aquela mulher, e quando ele fala com aquela mulher, algo está para acontecer. Só que ninguém está sabendo o que está acontecendo. Aí o que ele faz? Ele vai até o esquife, até o caixão, coloca a mão e diz, para. Ah, irmão, aquele homem que aquela mulher não conhecia, porque a tristeza dela era tanta que ela não conseguia nem perceber quem era Jesus. Aquela mulher,
ela conseguiu chamar a atenção de Jesus de tal maneira que Jesus se compadeceu dela. E o amor compassivo de Jesus, de Cristo, nos mostra quantas coisas recebemos do Senhor sem merecer e sem muitas vezes perceber. É isso que acontece conosco. Então, quando ele fala isso, parou. Estava todo mundo caminhando, ele chegou no ouvido, falou, mas as pessoas ainda continuavam caminhando. Mas quando ele toca no esquife, parou. Aí aqueles homens que estavam certamente de cabeça baixa, também triste, porque como a Bíblia diz que era numerosa a multidão que acompanhava aquela mulher, certamente era uma mulher conhecida ali com eles se compadeceram e foram no velório, foram no enterro e nada podiam fazer, mas naquele momento que parou o esquife, algo aconteceu. Algo aconteceu, eu imagino a multidão falando o que está acontecendo, o que foi, o que aconteceu, o que é isso, quem é? E lá atrás, né, as pessoas que ficam atrás que não conseguem perceber, por que parou, o que aconteceu? Ai, será que a mãe dele passou mal? Será que a mãe dele também teve um infarto e morreu? O que será que aconteceu? Não. O que aconteceu é o que eu e você deveríamos dar valor todo dia. Todo dia, sabe o quê? Que naquele momento, o Jesus, que eu e você temos, o Espírito Santo de Deus que habitava dentro de Jesus, ele podia fazer alguma coisa. E eu e você muitas vezes esquecemos disso. No dia a dia, na luta diária, nos momentos difíceis, a gente fica triste, se abate, mas Deus está falando conosco. Ei, eu estou com você. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Então, meu irmão, naquele momento, aquela mulher simplesmente olha, e quando ele fala assim, que ele para o esquife, ele diz para o moço, ele não diz para a morte. Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de voltar aqui. Ali, havia naquele tempo judeus místicos que diziam que o velório durava 3 dias, porque eles acreditavam que nesses 3 dias o corpo, o espírito ficava pairando sobre o corpo e poderia voltar para o corpo a qualquer momento, ressuscitar a pessoa. Então este menino já devia estar morto há esses dias, ou não. Mas por que eu estou dizendo isso? Lembra de Lázaro? Lázaro, Jesus foi. E ele, no 4º dia, ele já estava enterrado. No 4º dia, Jesus chegou, ele já estava morto. Então, era para deixar claro a todos de que algo diferente estava acontecendo. Havia um homem que não era homem como eu e você. Havia um homem que habitava nele o Espírito Santo de Deus que podia fazer milagres. Então, naquele momento, quando Jesus vai e fala com Marta e Maria, eu não lembro qual das duas ele fala ali em relação ao texto, mas o que eu quero chamar a tua atenção é que ele chega no lugar e a Bíblia diz assim, olha, e Jesus chorou. Mas, meu Deus, irmão, essas coisas deixam a gente enlouquecido. Sabe por quê? Porque, como assim Jesus chorou? Ele estava ali, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia quem ele era. Ele sabia. Mas sabe o que ele fez? Ele mostrou para mim e para você o que muitas vezes nós também esquecemos. De sermos compassivos, de sermos misericordiosos, de sermos verdadeiramente crentes. Nós esquecemos disso. Então ele chorou, porque a tristeza era tanta daquelas mulheres dizendo, Jesus, não tem mais o que fazer. Não dá mais, não tem o que fazer. E aí Jesus fala, fica calma. Mas antes de fazer isso, ele chora. Mostrando para mim e para você que ele se compadece sim,
das minhas tristezas, Ele se compadece sim das minhas lutas, Ele se compadece sim das dificuldades que eu e você temos todos os dias que passarem em nossas vidas. Todos os dias. Ele se compadece. E Ele quer secar a minha e a tua lágrima. Como? Aí voltamos para o moço. Ele naquele momento, ele diz para o moço: moço, levanta-te. É isso mesmo, né? Está marcadinho aqui. Aí o que acontece? O moço sentou e começou a conversar. Ele, se fosse eu e você, talvez a gente falasse assim: morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas não. Isso significa, mostra para mim e para você, que Ele guarda sim aqueles que morreram, aqueles que não estão mais aqui, estão guardados na palma das mãos dele, porque simplesmente ele disse, moço, e aquele moço voltou, e por ele voltar, vai mostrar para mim e para você, que as nossas vidas estão na mão dele, e que ele guarda no lugar, e ele guarda, e ele sabe aonde está, então não importa aonde você está, qual a situação que você está passando, o importante é que você lembre para você não chorar. Porque Jesus está ali. Então ele simplesmente olha, ele está diante da morte, que nada poderíamos fazer. Ele está diante dessa situação hedionda, mas ele diz, moço, levanta-te. E aquele moço levantou, para mostrar também a todas aquela multidão, tanto a da tristeza, quanto a da alegria que estava com Jesus, de que ele era o Filho de Deus. Mesmo assim, eles não conseguiram perceber tudo isso. O texto vai nos dizer, porque vai falar que ele é um grande profeta. Se levantou entre nós o grande profeta, mas aqui, irmãos, volta comigo aqui nesse pedacinho do texto que diz assim, ó. O Senhor, cadê? Grandemente, aqui no 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Esse Senhor, no grego, significa Kyrios, que significa assim, aquele que tem todo o poder. Então esse Senhor está em letra maiúscula lá no texto, dizendo para mim e para você, agora não é o homem que está, agora quem está falando com a morte, quem está dando aquela ordem é Jesus, o autor da vida. Ele que vai falar, é Ele que vai fazer. Então, o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, eu acho que já deve ter dado horário. Não chores. Sabe por quê, querido? Porque nós podemos sim nos entristecer, nos abater, chorarmos. Mas o nosso choro, ele é diferente. Porque nós temos o Espírito Santo Consolador dentro de nós, que sabe que nada sai do controle da mão de Deus. De que todas as coisas estão diante dele. E de que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, o que eu quero te lembrar nessa noite e fazer você pensar, que naquele momento, quando esse texto diz isso, que a mulher para ela não chorar, e quando toda aquela multidão reconhece que ele era um profeta, que Deus se manifestou no meio do teu povo, mandando um grande profeta. Ali, ele está mostrando para todos que não era grande profeta, ele era o próprio Deus. Ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. Mas não tem problema, porque grandes coisas foi acontecendo. E foi tudo isso, irmão, foi comentado na circunvizinhança e todos puderam conhecer sobre Jesus. Agora, não mais sobre um Jesus só filho de Maria e José. Não só Jesus que tinha os seus irmãos. Agora, sendo um grande profeta, ou seja,
Quando a gente fala o grande profeta aqui também, eles estão querendo dizer para eles, para aquele povo, está querendo dizer para Jesus, nós reconhecemos você como um grande profeta. Porque os profetas eram levantados e eles falavam com Deus. Eles não sabiam que ele era Deus, mas eles reconheceram de que aqui Jesus era homem de Deus. Então o que eu quero dizer para vocês para terminar nessa noite é: não chores. Porque quando você chorar, eu tenho certeza que você vai lembrar que o Senhor está aqui no teu ouvido falando: ei, não chores, eu estou com você. Eu sei que você vai chorar. Eu sei que você vai se entristecer. Mas eu sei também que o Espírito Santo de Deus vai me consolar e vai te consolar também.